a qualidade de festa e evento e a sofisticação que a gente tem no Brasil não tem em outros países de primeiro mundo do resto do planeta. Às vezes chega a mensagem para mim de produtor de eventos de Dubai, da Rússia. É mesmo? Ai, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Do México, dos Estados Unidos. Uma vez veio um decorador de festa dos Estados Unidos, que é o Preston Bailey, que ele é o cara mais famoso dos Estados Unidos, faz casamento, muito evento social. E ele veio fazer um casamento aqui no Brasil. E aí ele veio conhecer nossos galpões, né? Que a gente tem 3 galpões na Vila Leopoldina. E ele ficou muito impressionado. Ele falou, gente, no mundo inteiro eu nunca vi o nível de eventos que vocês fazem aqui no Brasil. Bem-vindos ao Papo Íntimo, um canal de entrevistas inspiradoras com pessoas de sucesso. Só aqui você conhece a fundo as mais íntimas e profundas motivações de empreendedores que contam como chegaram até aqui e trazem insights que podem transformar a sua própria trajetória. Para garantir que esse papo chegue para mais pessoas, assine o canal, ative o sininho, dê o seu like e deixe um comentário. Para mim é muito importante saber o que vocês estão achando de cada um dos episódios. Eu tenho o privilégio de ter uma rede de relacionamentos de primeira e hoje eu trago uma amiga de infância. Ela fundou ao lado da mãe a 100% Eventos, que é referência em cenografia e mobiliário para celebrações há mais de 20 anos. Formada em administração com especialização em marketing, ela decidiu empreender para criar um negócio com propósito, autonomia e impacto positivo. Além de líder no mercado, ela atua em causas sociais como conselheira no Museu Judaico de São Paulo e diretora da Fundação Israelita Fortuné de Pichotto. Seja muito bem-vinda à minha casa, Flávia Terpins. Ai, obrigada. Você fala Flávia Terpins ou Flávia de Pichotto? De Pichotto Terpins. Flávia de Pichotto Terpins. Tá. Porque eu te conheço desde que a gente era criança, né? A gente faz parte da mesma comunidade. A Flávia é, na verdade, 1 ano menor do que eu, gente. Então, muito mais nova. Uma baby. Uma baby da idade da minha irmã. Mas a gente cresceu juntas, praticamente. A mesma comunidade, mesmos lugares que a gente frequenta, a mesma sinagoga. É verdade. E muitas coisas em comum. Inclusive, os nossos pais libaneses, pioneiros e batalhadores, vencedores, né? Chegaram sem nada. Chegaram sem nada no Brasil. A gente estava falando antes, né? Batendo um papo antes de começar a gravar. Como eles foram, assim, resilientes, né? De chegar aqui sem nada, sem falar a língua. E se fizeram sozinhos, assim. Meu pai veio com 17 anos. Ele, o irmão e a mãe, porque eles já não tinham pai. O pai deles tinha falecido no Líbano, né? Em Beirute. Olha as histórias muito parecidas. Muito parecidas. E eles tiveram que sair de lá por causa de guerra, perseguição religiosa e tal, e vieram parar no Brasil. E chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Com a mãe, né? Minha avó Fortuné era muito mais velha, porque ela teve eles depois dos 40 anos, que naquela época era tipo impensável, assim. E chegaram 2 irmãos tendo que cuidar da mãe e tendo que se virar, assim, né? E começaram costurando camisetas, e vendendo, e disso eles evoluíram para ter uma indústria têxtil que foi super bem sucedida durante muitos anos e é onde inclusive hoje a associação beneficente do meu pai. Ele acabou fechando a indústria têxtil e 10 anos atrás ele montou uma associação para cuidar de crianças e adolescentes, oferecendo tratamento odontológico e oftalmológico gratuito. Então, é no mesmo espaço que outrora foi a fábrica, tudo. Hoje é essa associação. Muito legal. Não, a gente vai falar mais sobre a associação, vamos falar mais sobre essa indústria têxtil do teu pai, mas antes eu preciso contar uma história muito engraçada. O teu tio, Mussi, o irmão do pai da Flávia, ele era da idade do meu pai. Sim. E o meu pai era muito valentão. Né? Sim, e ele gostava Não, ele gostava de defender os injustiçados. E o teu tio morria de medo do meu pai. Até hoje eu encontro com ele, ele fala: eu morria de medo do teu pai. Teu pai passava assim pela rua, eu atravessava a rua com medo dele. Porque eles têm uma diferença importante meu de tio idade. É grandão, né? Imagina ele é grandão. Teu pai devia assustar mesmo. Mas essas histórias em comum são muito boas. Eles tinham uma turma e uma alegria de viver assim, né? Muito impressionante. E a vida foi acontecendo, foi passando. Eles se fizeram grandes, não só grandes
conquistas financeiras, mas construíram famílias Sim. incríveis e deixaram um lindo legado. E ainda tem muito para deixar, eles são jovens ainda tem muito para conquistar. Mas teu pai tinha, então, uma indústria têxtil e Sim. você estava começando a tua vida, a tua carreira. Você nunca cogitou entrar na empresa do teu pai? Quando eu me formei da faculdade, né, eu acabei indo estudar nos Estados Unidos, né? Eu comecei a faculdade aqui e aí eu fui fazer um summer, né, numa faculdade em Boston como visitor student. E aí eu gostei tanto que eu consegui enrolar meus pais para terminar a faculdade lá, né? Então eu estudei lá fora. Quando eu voltei, meu pai já não estava mais com a TD Picciotto, né? Que era a Têxtil de Picciotto. Ele já estava trabalhando com investimentos imobiliários, construindo prédio, incorporando. E eu estudei administração e eu fiz uma especialização em marketing. Então, meu sonho era trabalhar em multinacional de bens de consumo. E aí eu passei para fazer o programa de trainee na Johnson Johnson aqui do Brasil, que era tipo, Uau, o super máximo, difícil de super conseguir. legal, super difícil de entrar. Eu entrei e fui morar em São José dos Campos. Tá Porque o programa de brincando. trainee era lá, a gente tinha que ficar 3, 4 meses lá na fábrica, Você tinha quantos morando lá. anos? Eu tinha uns 22. Tá. Então, eu brinco que eu saí de Boston para São José dos Campos, que eu passei em São Paulo, fiz Muito high-low. o processo seletivo e fui morar lá. E foi uma experiência assim maravilhosa, mas na ocasião meu pai já estava trabalhando com imobiliário, Tá. então eu não tive essa experiência com ele nas fábricas. Eu lembro de ir pequenininha, eu ia visitar, tinha aquelas máquinas gigantes, 200 costureiras e tal. Nem o Patrick, teu irmão? Não, O meu irmão Patrick é também da minha não. idade. Meu irmão acabou indo estudar fora, né? Ele estudou na Filadélfia, no mercado financeiro e foi trabalhar em Nova York e acabou ficando por lá. Ele voltou, ficou uns anos no Brasil, casou, mas hoje ele mora lá, Bora lá. Então você começou a tua carreira em multinacional. multinacional. Olha só, você ficou quanto tempo lá na Johnson Eu fiquei Johnson? uns 2 anos na Johnson's. Eu fui efetivada, eu virei assistente, né? Que você passava de trainee para assistente. E aí foi quando teve aquela... Isso era tipo 2000, por aí. Começou essa história de internet, todo mundo queria trabalhar com internet e tal. E aí me chamaram para trabalhar no Submarino, para ser gerente de marketing júnior lá do Submarino. Que também na época era Estava maior, né? começando. Não, mas Mas tudo estava estava começando, mas assim, né? já Comércio começou grandioso, eletrônico. sim. Mas o nome que tinha era Submarino. Aí eu fui trabalhar no Submarino. Nunca vou esquecer, gente. O Natal de 2000, assim, foi quando as pessoas efetivamente fizeram as compras de Natal online. E aí foi um boom de demanda. A gente foi todo mundo do escritório, que era na Vila Olímpia, a gente foi para Barra Funda, que era onde era a central de distribuição, para empacotar as coisas, porque era tanta demanda que a gente não conseguia entregar. Então foi todo mundo, a gente ficava fazendo pacote para mandar. E foi uma experiência super legal também. Mas também na área de marketing. Tá. E aí depois eu acabei saindo e resolvi empreender. E Então, aí que conta como é nasce que foi que a nasceu a 100% 100% Eventos. Eventos. Então, eu fiquei no Submarino até 2000, 2002, por aí. E aí, só que eu me sentia muito de mãos atadas, assim, trabalhando em empresa, né? Porque empresa, eu era jovem, eu tinha um cargo júnior e eu tinha vontade de fazer as coisas, fazer campanha disso, lançar produto daquilo. Eu tinha vontade que as coisas acontecessem e tudo demora muito, porque precisa aprovar, precisa passar para o superior. Na Johnson's precisava ir para a sede em New Jersey, aí precisava voltar. E eu me sentia muito engessada, né? E eu sou muito mão na massa, assim, muito fazedora, assim. Eu tenho ideia, eu quero fazer logo, assim. E aí, quando eu saí do Submarino, porque teve aquela bolha da internet também, né, que demitiram um monte de gente, as empresas estavam super dimensionadas, teve um right sizing, né, que eles tinham que ficar do tamanho que era a demanda no Brasil. Então, eu acabei sendo mandada embora do Submarino junto com um monte de gente Teve um na corte. época. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né? E na época eu tinha uma tia, que é a Nathalie Bacelar, que Fantástica. trabalhava Decorações com... maravilhosas. hoje ela é minha cliente, você acredita? Mas assim, na Acredito. época ela importava móveis de design da Itália. Ela tinha uma empresa que chamava Dueck Prada, ela importava móveis, ela tinha uma sócia, importavam e vendiam móveis, né? E aí muita gente vinha pedir para alugar os móveis, para fazer um cenário, para fazer uma campanha publicitária, para fazer, sei lá, foto de revista.
vou ter um evento, vocês não alugam? Porque eram móveis super legais, italianos, super de design. E a gente não alugava porque geralmente estragava, voltava arriscado e a gente não conseguia revender depois, né? E aí eu fiquei com eu tive essa experiência, fiquei com isso na cabeça e logo depois eu fiquei noiva e fui casar, né? Eu era super nova, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos. Eu Me fui no teu casamento. apaixonei. Você veio no meu casamento? Foi. Foi o primeiro, né? Eu tenho 2, eu já estou no segundo, gente. Já estão, não. Já Tô estou, no agora segundo, estou que no é o segundo, pretendo final. ficar. E aí eu fui casar. E meus pais, assim, minha mãe é egípcia, né? Minha mãe nasceu no Egito, veio para o Brasil bem pequena, também judia, árabe, né? Teve que sair do Egito por toda a situação que a gente já falou aqui. Veio para o Brasil e meu pai libanês. E aí, filha única, né? Eu tenho um irmão homem, mas a única menina, eles queriam fazer aquela festa gigante, tá? Vamos celebrar, vamos fazer, não sei o quê. E na época que a gente foi ver decoração para a festa, a gente achava tudo super simples, assim, super feio. Não tinha cadeira para festa, não tinha cadeiras. Tipo, era uma festa grande, não tinha cadeira em quantidade, tinha que misturar 10 modelos de cadeira. E só tinha mesa de toalha. E eu sou super moderna, não gostava de toalha. Eu falava, eu quero uma mesa de laca. Não, não tem, não sei o quê. E aí acho que essa demanda que eu percebi, somado à experiência que eu tinha tido, né, que foi curta, mas aquela coisa de precisar de móveis para foto, para tudo que eu tinha tido com a Nathalie, eu tive a ideia de montar um negócio de aluguel de móveis sofisticados para eventos, porque tinha móveis, mas era tudo uma coisa muito simples, né? E aí surgiu essa ideia. E aí, nesse meu casamento, foi em 2001, a minha mãe e o decorador da festa, a gente desenhou umas mesas. Eu falava, eu adoro aquelas mesas compridonas, mesa comunitária, e não Super tinha na visionária, época, não né? Isso era, sei lá, 2000, era 2001. tendência visionária, assim. Aí a gente desenhou umas mesas que até tinha iluminação embutida, um negócio com marceneiro, tudo. Eu falava, mãe, o que a gente vai fazer com isso depois? Depois a gente vende, depois a gente vende. E aí casei, a festa foi linda, não sei o quê. E quando eu voltei da festa, o marceneiro quando eu voltei da lua de mel, o marceneiro me ligou uns meses depois, ele falou assim, dona Flávia, eu estou com essas mesas aqui, o que eu faço com isso, né? Eu preciso desocupar aqui o espaço. E eu falei, putz, eu preciso vender, né? Aí tentei vender para algumas empresas de aluguel de imóveis para eventos, eles não quiseram comprar. E aí o próprio decorador que fez o meu casamento, ele me ligou, ele falou, você ainda tem aquelas mesas? Porque eu quero usar numa festa, eu adorei. Você não quer alugar para mim? Aí eu falei, alugo. Eu não tinha a menor ideia como que eu ia alugar, como eu ia levar, onde eu ia arrumar um caminhão, quem que ia carregar aquilo tudo, porque eram muitas, eram 30, 40 meses. Mas aí ele, não, você leva dia tal, no lugar tal, alugou, fizemos um preço, eu nem sabia cobrar, não sabia nem como é que eu fazia. Eu sei que no dia eu estava lá, eu peguei o jardineiro da casa, pedi para ele chamar o carreto, fui me virando, demos um jeito. Chegamos lá, aí não acendia a luz, aí acendia a luz, aí chamamos o eletricista. Bom, fizemos acontecer. E aí foi o primeiro evento que eu fiz a locação de imóveis. E aí daí surgiu a ideia. Eu falei, bom, não vou vender nada, eu vou ficar com as mesas e eu vou continuar alugando. Aí das mesas eles falaram, o mercado começou a falar, não, a gente precisa de cadeira também, a gente precisa de bar, a gente precisa disso, daquilo. E aí a empresa foi tomando forma e logo no começo, assim, a minha mãe, que é minha sócia até hoje, entrou na empresa, falou, não, vou te ajudar, ela queria trabalhar, a gente teve a ideia meio juntas, né? Ela já tinha feito milhões de festas, ela era uma super anfitriã e é uma super anfitriã até hoje. E é um fenômeno da natureza. Minha mãe é um Gente, vocês fenômeno não da sabem o que natureza, é essa gente. mulher. Paula De Picciotto, uma mulher assim, eu não sei que É uma idade ela tem, mas energia. ela tem uma jovialidade. É. Se você olha ela e a Flávia parecem irmãs. Você não fica Parecem brava, né? irmãs. Mas parecem irmãs. Ela é super. Ela é super especial, porque assim, além da beleza física, né, que ela tem uma jovialidade, ela tem uma energia. Ela é super Que eu falo, esportista. ela é super esportista. Uma vez eu vi ela andando de bike, assim, nos jardins. Não, e ela ela é super tinha feito esportista. não sei quantos quilômetros. Ela é super esportista. Ela joga beach tênis, a gente joga junto. Ela joga com os netos. Ela é demais, assim. E aí, na época que a gente montou a empresa, ela tinha a minha idade. Olha. Né? E eu tinha, sei lá, 25 anos.
Aí a gente montou a empresa e começamos. Ia chamar 100% cadeiras, porque no começo, além dessas mesas, a gente importou muitas cadeiras. A gente falou, não, vamos alugar só cadeira. Aí a gente falou, não, melhor não dar esse nome, porque vai limitar muito, né? E daí a gente resolveu chamar de 100% eventos. E minha mãe sempre pensou muito grande, assim. Eu não pensava tão grande, eu queria ter um negocinho, assim, eu não comecei sonhando grande. Ela falava, não, a gente vai ser as melhores do Brasil, a gente vai atender o Brasil inteiro. Eu falava, gente, essa mulher é louca, né? Como assim? Ela falava, a gente vai ser a Daslu dos eventos, porque na época a Olha, Daslu era a marca do mercado de luxo mais assim, bem-sucedida, mais forte, né? A marca mais sim. forte. E aí começou em 2003, a gente montou a empresa e estamos fazendo 22 anos Olha agora. que legal. E vocês, então, constituíram uma empresa, foram crescendo com essa visão, né, de querer ser a Daslu. Bom, não existe mais Daslu, esse teu casamento também não existe Não mais. existe mais, mas serviu para isso, né? Pelo menos Serviu assim, como serviu para a gente é, ter a ideia. E o casamento não deu certo, mas a empresa deu a empresa deu super. super E certo. hoje é a maior referência do setor. Acho que nem tem um concorrente à altura, assim. Todas as festas, maiores festas, festas mais legais do Brasil todo, de São Ai, Paulo nem se obrigada, é fala, mas do verdade. Brasil todo. E não só festas, eventos, mas até, como você A gente falou, faz muito corporativo também. corporativo, gravações, produções em geral, são os melhores móveis e também o melhor serviço, né? Vocês têm um É, cuidado com, é tudo com uma qualidade impecável, não tem um risco numa mesa, eu os acho que o serviço que faz estofados. o diferencial, né? Porque eu acho que todo mundo pode ter a cadeira X ou o sofá Y, né? A gente é muito copiado, então toda hora que a Sim, gente lança alguma coisa, alguém vai e lança uma coisa similar, parecida. Mas eu acho que o nosso diferencial, né, além de estar sempre criando tendências e lançando novidades, e tal, é o serviço, assim. Então a gente tem um serviço, primeiro um atendimento, assim, as meninas do comercial são maravilhosas. Eu falo que elas não são nem atendentes, elas são consultoras, porque elas ajudam a pessoa ou decoradora a escolher o que combina com o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E o serviço de entrega, né? Eu lembro que antes da gente começar a ter demanda, isso foi ideia da minha mãe. Todo mundo era uniformizado. Aí ela falava: todo mundo tem que tomar banho, fazer a barba, passar desodorante, estar com o uniforme passado, impecável, limpo, porque tinha muita festa na casa das pessoas. eu mesma já fiz várias com vocês e é realmente impecável. E Assim, tem quando o móvel é branco, eles vêm de luvas, eles vêm né? de luva, eles passam. Porque também a Paula, né, minha mãe, ela já tinha tido essa experiência, né, de dar festa em casa, e às vezes chega um monte de gente, cada um com uma roupa, uma coisa, aquela bagunça, você fica com aquela sensação que não vai dar tempo, e aí no final dá tudo certo, só que o anfitrião tá super estressado, passou o dia inteiro sofrendo, sem saber se aquilo ia acontecer ou não ia, então é exatamente o que a gente não queria proporcionar, então a gente sempre teve uma coisa com pontualidade, porque evento não dá para errar, não dá para falar, daqui amanhã eu entrego. Não tem. Tem hora para começar, tem minuto para começar. Então a gente sempre foi muito criterioso assim com essa coisa de pontualidade e de Um cuidado o mesmo, né? cuidado. É, Cuidado não só com a peça, mas também com o emocional de quem está fazendo aquela festa. Que tudo que ele não precisa naquele dia é se se estressar, estressar. porque atrasou, porque chegou quebrado, chegou Já é feio. estressante, você não precisa É, de mais um estresse. exato, exato. E olhando para trás, Flávia, você acha que a tua motivação mais íntima para ter criado esse business, né, para ter construído o que vocês construíram juntas até aqui, você acha que foi o quê, assim? Olha, minha motivação, Flávia, tá? Não posso falar pela Paula, foi ter uma independência financeira. Assim, eu sempre. A gente vem de famílias, né? Você também, né? Que a mulher, pelo menos na minha família, assim, nunca fui super incentivada a trabalhar, a ter minha independência financeira. Eu tive uma família maravilhosa, me mandaram estudar em Boston quando eu quis, né? Na época ninguém ia, tal. Mas eu sempre soube que se eu quisesse casar, ter filhos e não trabalhar, estaria tudo bem. Alguém estaria cuidando de mim financeiramente, né? Você não quis aceitar esse E eu não destino? quis, porque eu falava assim, gente, a liberdade da mulher, ela passa pela liberdade financeira.
eu sempre quis assim poder fazer minhas coisas, poder comprar as coisas que eu quisesse. Hoje eu sou casada já há quase 20 anos. Quero dar um presente pro meu marido, cara. Eu quero poder, Uhum. quero oferecer uma viagem, né? Agora a gente vai fazer aniversário de casamento. Puta, eu quero poder fazer uma viagem, fazer alguma coisa. Eu sempre quis ter a minha independência financeira. Então, para mim, muito, assim, o que me motivou foi muito isso. E também eu não queria ser conhecida como a Flávia, filha do Vive e da Paula, esposa do Rodrigo, mãe do Bernardo, da Bruna e da Manuela. Eu queria ser conhecida como a Flávia da 100% Eventos, a Flávia que fez isso, a Flávia que está no conselho tal. Então, eu sempre quis ser reconhecida também pela minha contribuição no mundo, assim, né? Não só por ser filha, esposa e mãe de quem eu sou, Me sabe? identifico muito. Eu acho que tem mulheres que têm isso, E assim. tá tudo certo se você É, não quiser isso também, mas não, acho que é isso, é uma maravilhoso. ambição, e é Sim, isso que faz com que a gente, sei lá, o jeito da gente sentir um propósito sim, diferente, de a gente se sentir útil no mundo, né, sim. para a sociedade, enfim. E eu acho também que a empresa, ela é uma ferramenta para o empresário fazer o bem, né, através da empresa. Então, hoje a gente está com, sei lá, 220 colaboradores. E eu vejo assim o quanto que a gente consegue, através da empresa, mudar a vida deles. Então, tem gente que está com a gente há 20 anos. Hoje, minha diretora, ela começou como telefonista, ela fez Legal. faculdade, ela estudou, a gente ajudou, virou um mulherão, toca empresa, faz um monte de coisa bacana. A pessoa que é hoje responsável pela logística, que é o seu Carlos, começou como guarda. Sabe? Então, eu acho que quando a gente constrói uma empresa que cresce, que prospera, você consegue fazer com que um monte de gente prospere junto, sabe? Isso é muito Verdade. legal. Você Quando transforma você todo mundo que transforma. está ao redor, né, transforma a sociedade também. Total, Eu acho que muito legal. a empresa tem esse poder, assim. Isso é muito maravilhoso de ver, né? Então vocês montaram a 100% meio que instintivamente, sentiram essa demanda e foram fazendo e acontecendo, e aí vocês cresceram. Como é que você foi se estruturando para esse crescimento? Você fez curso, você foi se aculturando mesmo, né, de como funciona esse ambiente de negócios, porque virou uma empresa grande, então vocês tinham que se preparar. Sim. E como é que funciona a governança hoje? Como você e a tua mãe se dividem no comando dos negócios? Olha, durante muitos anos, eu brinco que eu e minha mãe, a gente se matou durante 10 anos, aí depois a gente ficou muito bem nos anos seguintes, né? Que nos primeiros anos, ambas faziam tudo, né? Então, eu fazia comercial, eu fazia operação, todo mundo tinha que saber de tudo, todo mundo tinha que decidir tudo, todos os assuntos precisava das duas, né? Então, a gente acabava brigando, porque eu sou de um jeito, ela é outro, eu tenho um timing, ela tem outro. E aí, depois de alguns anos, a gente resolveu chamar uma consultoria de empresas familiares, né, que foi uma bênção para a gente. E a gente resolveu dividir as funções. Então, assim, no que eu sou boa, Flávia? Eu sou boa em marketing, em parcerias. Eu sou boa em administrativo e financeiro, que minha mãe detesta. Ela não gosta, ela fala, eu não gosto de ver planilha, eu não gosto de ver número, eu não gosto de fazer pagamento, eu não gosto de saber se o cliente pagou ou não pagou, e eu gosto. Então, eu fiquei com uma parte e ela ficou com uma parte que eu não gosto, que é a operação, né? Então, ela gosta de logística, ela gosta de saber os caminhões, as equipes, fazer os turnos, calcular se está com produtividade, não está com produtividade, se precisa de um turno de madrugada, não precisa. Vamos desenhar um móvel, vamos fazer ele de um jeito que ele empilhe mais fácil para acomodar no galpão, para acomodar no caminhão. Então, ela faz toda essa parte de operação. E eu faço a parte administrativa, jurídica, que eu falo que é a parte chata, invisível, mas que alguém tem que fazer. Sim. Então, a partir do momento que a gente confiou uma na outra e falamos, eu vou ficar com esse pedaço do bolo, você vai ficar com esse, e o comercial é uma coisa que a gente faz juntas. Então, a gente tem reuniões comerciais, a gente toma as decisões grandes juntas, mas o dia a dia do marketing, do administrativo financeiro é meu, e o dia a dia da operação, que é o grande, assim, a parte mais complicada da empresa é a operação, meu tipo de empresa, né? É dela. E aí a gente começou a crescer Fluir de melhor forma mais também, né? É. estruturada. E aí, depois de alguns anos, também a gente teve um consultor
que era o tio da minha mãe. Não sei se você conhece o Seton, né? O Seton é uma lenda, né, em São Paulo. Ele já faleceu, infelizmente, faz alguns anos. Mas ele tinha 80 anos quando ele entrou a Olha trabalhar que com a legal. gente. E ele trabalhou anos ele foi um super executivo do Mapping, da Lojas Marisa também, durante muitos anos. E ele estava aposentado e inteligentíssimo, inteligentíssimo. E ele queria montar um negócio aos 80 anos. E aí minha mãe falou para ele, falou: Seton, você não quer vir ajudar a gente um pouco, a gente se estruturar, a gente criar indicadores, a gente gerenciar de uma forma mais profissional? E aí ele veio e ele nos ajudou muito, assim, né? Ele nos ensinou a fazer monitoramento de mercado, calcular nosso market share, ver o que nossos concorrentes estavam fazendo, criar KPIs, a gente não tinha, então ele criou todos os KPIs que a gente usa até hoje. E ele foi uma pessoa muito maravilhosa, assim. Isso foi, sei lá, faz uns 8, 9 anos. E aí depois teve a pandemia, né? Que a pandemia para o setor de eventos foi um Nossa, assassinato, assim, né? turismo e eventos Sim, morreram. foi assim, foi muito duro, muito cruel, né? Porque eu lembro que o lockdown começou, acho que dia 16 de março, eu nunca vou esquecer, de Sim. 2020, né? Se eu não me engano, 16 por aí. E a gente achava que a gente ia ficar 15 dias em casa, depois 30, depois 45. Quarentena, 40 dias. Quarentena, 40 dias, exato. E aí depois a gente percebeu que o nosso segmento de evento presencial ia ser o último. Foi o primeiro a fechar, né? Era proibido fazer aglomeração de gente, né? Você era multado e tudo. E seria o último a voltar. É. Então, a gente ficou 1 ano e meio fechados. A gente teve que mandar todo mundo embora, Nossa. fazer empréstimo no BNDES, enfim, cobrimos tudo com plástico preto. A empresa virou um cemitério, assim. Minha mãe ia lá, ela chorava, assim, ela ficava. Foi super, super, super difícil. Só que também foi uma oportunidade para a gente, porque como a gente mandou todo mundo embora, a gente ficou com 9 funcionários, a gente tinha uns 100 e pouco na época. E foi uma oportunidade também da gente, quando voltou, voltar de uma forma mais inteligente, né? Então, a gente mudou toda a forma de trabalho, de contratação, de turnos. A gente fez as novas contratações de uma forma mais inteligente. Então, quando a gente voltou, foi mais ou menos 2022, 2023, a gente voltou muito melhor. Né, com mais E o setor margem. voltou com tudo, né? O setor Com uma voltou demanda com tudo. frustrada absurda. Até hoje eu acho que a gente vive um boom de Sim. eventos por conta da gente não ter podido se aglomerar durante Sim. 2 anos, né? Eu lembro que na época falavam, não, quando voltar aos eventos vai ser tudo mini-wed, vai ser encontros online, convenção de vendas online. Imagina, E a gente quer aconteceu se o abraçar. oposto. Aconteceu o oposto. Quando todo mundo foi vacinado, que abriram a porteira, que as pessoas podiam se encontrar, as pessoas começaram a dar valor ao encontro presencial. Né? E a gente tem feito festas grandes, eventos grandes, tanto de empresa quanto pessoa física. E hoje a gente é muito maior do que a gente é o dobro de tamanho, de faturamento, tudo que a gente era antes da pandemia. Eu vejo que sempre que tem um trauma muito grande, o sucesso depois é proporcional. Você vê, você teve um casamento que não deu certo, a partir dele nasceu um negócio muito bem sucedido. É verdade. A pandemia também foi uma crise mundial e para o setor de eventos, então, não tem crise maior, né? Não, para o setor de eventos, eu acho que mas muitas a partir empresas dessa fecharam crise, na época. que foi uma catapulta, para vocês se projetarem para chegar onde chegaram. E aconteceu uma coisa muito interessante durante a pandemia, né? Que quando começou, que todo mundo fechou, tinha muita festa agendada, muito evento agendado. Tinha festa de 40, bodas, casamentos, lançamento de produto de empresa. Tinha um monte de coisa que estava agendada e paga, inclusive, né? E a gente ficou 1 ano e meio, né? A gente já tinha recebido aquele dinheiro, a gente precisava daquele dinheiro, né? Porque a gente precisou de dinheiro, fizemos empréstimo e tal, para poder girar a roda, né? Durante esses meses, esses quase 2 anos que não tiveram eventos. E quando a gente voltou a poder fazer eventos, todas essas pessoas que iam celebrar e que já tinham pago, resolveram fazer as festas.
Só que aí a gente já não tinha mais o dinheiro, né? Porque a gente já tinha gasto o dinheiro, só que a Sim. gente tinha um compromisso de fazer. Então foi uma loucura, assim, mas eu acho que é isso. Acho que veio um problema tão grande que a gente teve que se reinventar. Essa palavra me irrita um pouquinho, porque hoje em dia tudo é, eu Se vou me reinventar. reinventar. Mas nesse caso, Parece coisa de autoajuda, né? mas nesse caso a gente teve que realmente se reinventar. E eu acho que para o meu negócio foi muito bom. Foi. Não, e a gente aprende a ficar mais eficiente, né? É, Em focar o que é realmente importante, aí você fica mais eficiente sim. e aí as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que nesse período também a gente, a 100% Eventos virou tipo uma plataforma, tipo um porta-voz do mercado, né? Eu lembro na época que, não tinha o que fazer, o que que a gente fazia? Live, né? Tem que fazer a A live. live, Eu comecei a verdade. fazer live também, né? Então eu entrevistava, sei lá, um buffet de Teresina que tinha fechado para entender como é que eles estavam lidando. E aí todos os buffets do Brasil assistiam Sim. para entender, puta, eles estão fazendo assim, estão Tava todo fazendo mundo na assado. mesma, é. Eu comecei a entrevistar várias pessoas assim do mercado do Brasil inteiro e a gente virou um nome que eu acho que a gente se colocou no mercado de uma forma muito interessante, assim, não só no segmento de móveis e decoração, né? A gente virou uma marca forte no mercado como um todo. Verdade. Então, eu acho que foi uma... É que esse teu viés de marketing, talvez, né? É, Você criou uma campanha, Celebrar é Preciso, né? Que tava todo mundo Celebrar em casa. será preciso. Será A gente preciso? nosso tagline é celebrar é preciso, né? Já faz alguns anos, porque a gente acredita que celebrar constrói memórias afetivas, que é o que fica Verdade. na vida, né? Então, celebrar é preciso porque é necessário e é preciso de precisão também, porque a gente tem dia e hora para acontecer. Então, Hum, né, a gente fala que duplo celebrar é sentido. preciso e É fazer isso com verdade. a 100% evento é ter certeza que vai acontecer direito. Aham. E aí, durante a pandemia, a gente mudou essa tagline e a gente fez celebrar será preciso, porque as pessoas vão precisar celebrar para se curar de tudo isso que elas passaram. E a gente fez uma campanha super interessante na época. Muita gente ficou desempregada no setor de eventos, milhares de pessoas, assim, se não milhões no Brasil, Uhum. muita, muita, muita gente. E aí, junto com o Luciano Martins, da Casa Petra, a gente fez uma campanha para distribuir cesta básica para todo esse pessoal. Então, a gente fez uma lista de todo mundo que estava desempregado na época. Acho que eram 1.500, 2.000 pessoas do mercado de São Paulo, das empresas que a gente tinha mais relacionamento. E, enfim, fizemos leilão, fizemos rifa, fizemos não sei o quê, captamos um monte de dinheiro e durante 6 meses a gente mandou cesta básica na casa de cada um desses Que funcionários. bonito. Isso foi super legal. E até hoje, às vezes, vem gente me falar, ai, dona Flávia, eu lembro na pandemia que chegava a cesta básica na minha casa, porque eles não conseguiam nem sair de casa para ir buscar. Porque Verdade. se o cara é um garçom, ou um técnico de som, enfim, uma pessoa especializada em evento, e você fica 2 anos sem conseguir trabalhar, você vai fazendo uns bicos aqui e ali, mas tua expertise é aquilo, né? Sim. Então, muita gente ficou em maus lençóis, assim. Então, foi uma época que a gente fez esse trabalho que foi super, super importante, foi muito legal. Super relevante. E você falou que tua principal motivação é que você queria, para criar esse business, é tua independência financeira enquanto mulher. Por mais que você não precisasse, era algo que você desejava, que você queria. Uhum. E você lida com muita gente, principalmente esse pessoal de logística, que tem muito homem, né? E para você ser mulher, você já sentiu alguma dificuldade por ser mulher nesse mercado? Eu acho que já. E eu acho que eu senti preconceito principalmente das mulheres, É sabia? Que é mesmo. engraçado. Porque no começo da empresa, eu acho que as pessoas não levavam a gente muito a sério, né? Eu e a Paula, minha mãe. Eles falavam, vocês estão se ocupando, né? Não falava nem estão trabalhando, né? Vocês estão se ocupando. Parecia que a gente estava brincando de casinha, sabe? Sim. E, e eu acho que as pessoas não levavam a gente muito a sério, assim. E aí, com o passar dos anos, a gente foi, né, se consolidando e tal. A gente foi tendo o respeito e o reconhecimento das pessoas. Assim, eu vou te falar, não é fácil lidar com homem, né? Você sendo mulher, né? Nosso escritório inteiro praticamente são mulheres, então todo o administrativo, financeiro,
Tem 2 ou 3 homens, mas, sei lá, somos 40 mulheres. Olha, Eu e minha mãe somos mulheres. A gente tem um outro sócio minoritário, que é o Williams, que é homem, que adoro, maravilhoso. Ele entrou depois da pandemia, é. porque Qual o papel dele na sociedade? ele era um diretor, ele estava com a gente há muitos anos já. Ele entrou de consultor, depois ele virou diretor. E na pandemia ele foi maravilhoso, assim. A gente não estaria aqui se não fosse ele, né? E ele não era sócio na época. E aí, como forma de reconhecimento, depois da pandemia, a gente fez um acordo com ele, ele se tornou sócio e hoje ele é diretor de operações. Legal. Então, ele está abaixo da Paula. A Paula supervisiona, mas assim, o dia a dia é com ele. A gente tem uma filial em Belo Horizonte, ele vai cada 15 dias. Ele é maravilhoso. Mas, Legal. enfim, toda a parte de gestão é feminina. A não ser ele, mais 2 ou 3. E toda a parte de operação, a não ser algumas tapeceiras, é masculina. Sim. Né? Então, realmente, não é fácil lidar com homem, né? A gente dá o nosso jeito. Eu acho que a gente, com educação, empatia mas não pode ser muito boazinha demais também. Uhum. Né? Eu acho que mulher, às vezes, a gente quer ser mãe de todo mundo, quer ajudar todo Verdade. mundo. Eu acho que assim, você tem que ser boazinha, você tem que ter empatia, entender, mas você tem que ser firme, né? É uma empresa, Uhum. né? Tem que saber dizer sim, dizer basta, né? Mas no começo a rejeição assim que a gente teve, a dificuldade Você foi com sentiu das mulheres mesmo e mulheres, com olha outras só. mulheres do mercado de eventos, Sim, assim, é mesmo. que achavam ruim, que a gente estava começando. Interessante É. isso. Às vezes mulheres boicotam mulheres, né? É. Talvez com um pouco de receio da competição. Eu acho que tem um tem pouco isso. disso. Mas também tem muita gente que apoia, mas eu lembro de alguns casos assim que foram de mulheres. Eu vejo que quanto mais bem-sucedida a pessoa, mais ela colabora, né? Sim. Só pessoas que têm essa questão, né, da competição, elas Sim. são mais travadinhas e essas são as que boicotam um pouco, né? E talvez não Geralmente querem é que você assim. brilhe mais, né? Acho Tem que tem um isso pouco também. disso. Nosso mundo feminino é um pouco assim, verdade. É verdade. Bom, você criou essa empresa super bem-sucedida, mas você também se dedica a causas sociais. É verdade. Você trabalha, você já comentou assim lá no começo da nossa conversa sobre a Associação Fortuné de Picciotto. Conta pra gente como surgiu esse projeto e qual que é o teu papel nele. Então, a associação chama Associação Israelita Fortuné de Picciotto. Não é um projeto meu, é um projeto do meu pai, que tem 11 anos. Depois que ele se aposentou, entre aspas, porque ele nunca se aposentou, mas depois que ele fechou as fábricas e tudo, ele resolveu retribuir ao Brasil de alguma forma, né? Porque ele chegou aqui sem nada e ele se fez Foi aqui, acolhido, né? sim. Foi acolhido e tal. E meu pai teve muito problema com odontológico, porque ele não tinha dinheiro para cuidar quando ele era criança, quando ele era adolescente. E ele sempre teve na cabeça dele que se ele tivesse dinheiro algum dia, ele ia fazer alguma coisa para a criança relacionada a tratamento odontológico. E aí, faz 11 anos, ele, junto com 2 dentistas amigos dele, né, porque ele precisava de alguém que fizesse a parte técnica, né, eles se juntaram e eles criaram a associação. E hoje ela existe onde era a fábrica de tecido dele, então é muito legal. E hoje são 7 consultórios odontológicos. Há um ano atrás, a gente incorporou a atividade de serviço e avaliação oftalmológica. Então, a gente faz o teste de vista na criança e a gente dá o óculos com a lente, porque às vezes a criança sabe que ela precisa de óculos, mas ela não tem dinheiro para comprar o óculos e a lente. E aí, 2 anos atrás, o meu pai me chamou e me falou: filha, alguém vai precisar cuidar disso, né? Tipo, e meu pai mora fora. meu irmão mora fora, eu tô aqui. Ele falou assim: você não quer vir me ajudar? E aí eu comecei indo olhar um pouco como é que era, como é que não era, e eu acabei me apaixonando, assim. Então, eu também, com o meu olhar de empresária, de gestão e tudo, a gente fez várias mudanças lá. A gente
contratou um escritório de advocacia para assessorar a gente mudou pessoas, a gente contratou um escritório de contabilidade, a gente pegou uma empresa para fazer toda a parte de comunicação, a gente refez o site, a gente está virando, né? Espero que até o ano que vem a gente consiga ser uma entidade promotora do bem-estar social reconhecida pelo município e pelo estado, para a gente poder receber também apoio de empresas e de pessoas. Então, eu estou fazendo várias mudançazinhas, mas eu vou uma vez por semana só e ajudo. Só não, porque ainda eu quero entender como é que você administra uma empresa grande, você se dedica a essa causa social, tem outra causa social que a gente ainda vai falar, você tem 3 filhos, um marido, Olha, eu não sei, eu acho que quanto mais você faz, mais você faz. Eu acho que é isso, né? Acho que você dá um jeito, não sei, eu dou meu jeito. Quando a gente quer que uma coisa seja feita, a gente dá para aquela pessoa que é mais ocupada, né? Exato, porque aí a gente tem certeza que vai ser feito. Então, mas assim. eu acho que o segredo de eu conseguir primeiro, eu ter uma sócia muito competente, muito maravilhosa na 100% Eventos, que me permite também fazer outras coisas. E eu sou muito agitada, gente. Não dá. Eu sou muito agitada. Eu acordo. Tua mãe também. Nossa, a gente é um horror, assim. Que as pessoas serenas ficar com a gente, Sim. elas querem matar a gente, porque a gente é muito agitada. Então, eu preciso preencher meu dia, eu preciso ter projeto, eu preciso estar fazendo 1 milhão de coisas. Eu sou conselheira do Museu Judaico também. Então, eu quero falar disso, porque eu sou apaixonada por esse museu. É maravilhoso. Que trabalho incrível. E eu entrei, né? Eu conheci o museu depois do 7 de outubro, há mais de 2 anos atrás, mas porque eu comecei a me envolver nessas causas, principalmente preocupada com o antissemitismo, com a volta do crescimento do antissemitismo. Cresceu mais de 1000% nos últimos 2 anos. E eu fiquei assim muito chocada e inconformada, porque eu não esperava. Realmente, eu achava que a sociedade tinha evoluído, sabe? Já tínhamos história... passado por essa etapa, mas não, achei né? que não, infelizmente me provei errada. Mas você já estava lá desde antes disso, né? Eu te motivou a entrar lá? entrei um pouco antes, né? Eu fui convidada para fazer parte do conselho, que eles queriam uma mulher judia sefaradi, né? Eu brinco que eu entrei na cota. Sefaradi, para quem não sabe, somos os judeus que vieram, na verdade, dos países árabes. Na verdade, indo mais para trás, da Península Ibérica, e que depois acabaram imigrando para os países árabes. E então nos dividimos assim, os judeus sefaradis dessa região e os ashkenazis, que são do leste europeu. Do leste europeu, E aí o museu é super novo, né? Acho que tem 3 anos e pouco, então 4 anos. É um museu super novo. Eles me chamaram, que eles montaram um conselho, queriam uma mulher assim assado, conversei com eles, e quando eu fui visitar o museu, não tinha acontecido o 7 de outubro de 2023 ainda. Então, para mim, o museu ele era um lugar de guardar memórias da comunidade judaica. Então, tem todos os objetos, conta a história dos judeus no Brasil. É um museu maravilhoso, mas eu não entendia o museu como uma ferramenta de combate ao antissemitismo. Depois do 7 de outubro, que, enfim, nossa comunidade judaica e todo mundo sabe que o mundo se revelou muito antissemita e muito contra os judeus, né? Então, a gente precisa letrar essas pessoas, a gente precisa explicar para eles quem nós somos, quantos nós somos, como a gente contribui para o mundo, a gente precisa contar para essas pessoas as histórias. Depois do 7 de outubro, eu entendi o papel do museu, porque o museu recebe diariamente de 2 a 3 escolas públicas e particulares, não judaicas, obviamente, para visitar. Ele recebe empresas para conhecer. Então, o Museu Judaico ele é uma ponte entre a comunidade judaica e a comunidade maior. Mais de 90% das pessoas que visitam o museu são não judeus. Então, para mim, o museu ele é uma forma da gente contar para as pessoas quem nós somos. Sim. Né? Eu levei, inclusive, todos os meus funcionários da 100% Eventos para visitar, fazer uma visita guiada, e foi maravilhoso, assim. Foi muito importante. É muito importante. Aliás, convido você a levar todos os seus funcionários da Aqui Rô. em São Paulo eu tenho poucos, né? Mas a fábrica fica no Ceará. Mas leva os do escritório, pode levar. Do escritório aqui, eles vão adorar. Eu fiz um trabalho... Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que fortalecer essas nossas instituições. Sim.
o papel do museu ele é muito importante, muito relevante, porque, como você falou, ele explica o que é um judeu. Exato. Somos tão poucos, são 100 mil judeus no Brasil. No Brasil. É muito pouco, gente. É 0,2% da população brasileira. A maior parte da população brasileira nunca vai ver um judeu de perto. Nunca vai conhecer um judeu de perto. Imagina que nós somos de um jeito, existe um imaginário, né? Um pré-conceito. Verdade. Existe um conceito pré-estabelecido na cabeça deles. E eu acho que o papel do museu é esse, é mostrar quem nós somos. Mostrar quem somos, que não somos um estereótipo, que somos pessoas reais que fizeram grandes coisas, ou pessoas comuns, mas que a gente tem os mesmos direitos Exato. do que o outro. Então, tem um papel muito importante, mas também é um lugar muito bonito e é uma antiga sinagoga. Foi uma das primeiras sinagogas de São Paulo. Né? Era a sinagoga Betel. E quando as pessoas vão visitar, assim, a maioria das pessoas fala: nossa, eu nunca entrei numa sinagoga. Isso que me perguntam muito, sabe? Isso é muito legal. No meu Instagram, porque infelizmente, as sinagogas, assim como todas as instituições judaicas, têm que ter uma preocupação com segurança, porque é alvo de terrorismo. Eu nunca me conformei que todas as instituições judaicas têm que ter uma barricada anticarro-bomba nas suas portas. É verdade. Mas que exagero. Eu sempre pensei, que exagero isso, mas... mas não é, se provou que não é exagero, né? Então, por isso, muitas pessoas que têm a curiosidade de entender o que é o judaísmo, eu posso visitar uma sinagoga? Até pode, mas é difícil de entrar se você não vai acompanhado de uma pessoa que frequenta aquela comunidade por questões de segurança. Então, se você quer conhecer mais sobre o judaísmo e como funciona, como que é uma sinagoga, o Museu Judaico é uma ótima opção. É uma ótima opção. É maravilhoso. Assim que você entra, tem um Hall of Fame, né? Sim. Tem 100 personalidades judias, brasileiras e de fora também. E as pessoas entram, e é muito interessante, porque elas ficam, nossa, eu não sabia que o Silvio Santos era judeu, a Amy Winehouse é judia, e cada um se identifica com um. E é muito legal e é uma forma de trazer para perto das pessoas, né? Para eles saberem que eles estão, que os judeus estamos aí, estamos fazendo coisa, estamos no teatro, estamos no cinema, estamos nas empresas. E somos brasileiros acima de tudo, né? Apesar de ter gente que acha que não, mas a gente faz parte, né? Somos brasileiros e estamos contribuindo com a sociedade brasileira, assim como outras minorias estão, né? Verdade. Já que a gente está falando de judaísmo, você, assim como eu, uma judia sefaradi, os libaneses e os egípcios não são muito religiosos, né? Assim, historicamente. Mas os sírios, alepinos, são mais religiosos. Mas a gente gosta muito das tradições. Mas o que é para você a fé judaica? Como que você se identifica na nossa religião? Olha, para mim, a religião judaica tem uma palavra que eu sempre falo, que é pertencimento, assim. Eu sinto que eu faço parte de uma teia global, uma teia de aranha gigante, e que eu faço parte dessa teia. Isso, para mim, ficou muito claro depois do começo da guerra. Porque eu sentia e eu sinto como se fossem meus primos, meus irmãos, que foram sequestrados, que estavam passando por isso. Eu fui para Israel no ano passado, no meio da guerra, e a hora que eu cheguei lá, parecia que eu estava no lugar onde eu tinha que estar, sabe? Com minha família, né? Então, para mim, o judaísmo é uma sensação de pertencimento, e eu acho que ele tem tradições e celebrações que são muito boas, assim, né? Uma valorização muito grande da família. São rituais, por exemplo, o Shabat, que é a sexta-noite, que eu acendo as velas com minhas filhas, a gente janta em família. Eu não sou religiosa, tá? Eu sou provavelmente menos religiosa que você, mas os rituais eu gosto de fazer, porque acho que são formas de aproximar a gente, de fazer uma pausa, da família conversar, e da gente sentir que a gente faz parte de uma coisa maior, assim. Sim. Então, assim, eu amo a minha religião. Eu tenho muito orgulho de ser judia. Muito. Eu falo para os meus filhos nunca terem vergonha, porque eles não estudam em escola judaica, eles estão numa escola internacional, onde eles são a minoria da minoria, e eles têm muito orgulho de ser quem eles são. E, assim, que nos respeitem igual a gente respeita todo mundo. Então, para mim, a religião é uma coisa
muito grande da minha pessoa, assim, virou uma coisa, sempre foi, mas assim, ultimamente virou uma parte quase que fundamental da minha vida e da minha Para pessoa, todos assim. nós. E olha, eu conversei com muitos empresários aqui, judeus dos mais variados tipos, até judeus ateus. E todos me falaram a mesma coisa, essa sensação de pertencimento, do É, orgulho, né, de ser é, judeu é impressionante. E isso faz com que a gente se una e tenha essa vontade de cada vez querer fazer mais e contribuir mais para a sociedade, sim, né? é verdade. É verdade. E é engraçado, né? Quando eu levei meu pessoal para o Museu Judaico, a gente falou: quantos judeus vocês acham que tem no Brasil, né? E, assim, o número mais baixo que eu ouvi foi 2 milhões. Aí a gente falava: não, nós somos um pouquinho mais de 100 mil. Sabe o estádio de futebol? Enche o estádio do Maracanã, todos os judeus É do isso. Brasil lá. Eles: não é possível, dona Flávia, impossível, não é possível, não é possível. Vocês estão em tudo, vocês estão aqui, estão ali. Hoje a gente é muito barulhento, mas as pessoas têm uma sensação que nós somos muito mais É do que nós verdade. somos. Então, é uma comunidade muito pequena, é uma super minoria, É né? Então, a verdade. gente tem que realmente cuidar uns dos outros e, e é isso. E Israel no noticiário a toda hora, né? Todo momento, com essa guerra horrorosa que, graças a Deus, parece que está chegando ao fim. Ah, se Deus Mas quiser. agora, com os CPIs em casa, a gente está mais tranquilo, mas sempre almejando a paz, a coexistência, a convivência pacífica. Mas isso que você falou de ter ido para Israel no meio da guerra foi tão importante. Eu fui também, eu fui 2 vezes durante a guerra. E mesmo que você seja um judeu que está visitando Israel pela primeira vez, tem essa sensação de estar voltando para casa, Sim, não é? Por tem. mais que a gente é brasileira, eu não me imagino saindo do Brasil sob hipótese alguma, assim. Por mais que hoje a gente tenha uma situação desfavorável, né? O nosso governo Desfavorável, é sim. antissemita, Mas mas temporária. é temporário, eu também Esperemos. penso assim, então eu tenho esperança de que É, as coisas vão mudar em breve. Mas a gente tem essa sensação de pertencimento, essa sensação de estar voltando para um lugar que a gente pertence, né? Isso é muito importante. Por sim, mais que a gente não viva lá, saber que a gente tem esse lugar seguro, né? sim. Para que, Deus que me livre, não vai acontecer, mas se uma situação de perseguição mais Sim. A caótica gente viu mais aconteça, do que nunca que a gente precisa ter um país. precisa. Israel é vital para os judeus. A gente Israel precisa ter o nosso precisa país. das pessoas que moram na diáspora e as pessoas que moram na diáspora É, precisam de precisam de Israel, Israel, com né? certeza. E, Flá, você tem essa empresa que tem um grande sucesso. Como que você vê o mercado, voltando agora para os negócios, né? Como é que você vê o mercado, para onde que você acha que ele está se direcionando? Que dicas você daria para um empresário que está começando, que está entrando no teu setor de eventos? Para onde está arrumando esse mercado? Olha, eu acho que eu estou no mercado de eventos há mais de 20 anos, né? 22 anos. Eu acho que era um mercado extremamente informal, né? Se tornou um mercado muito mais profissionalizado, né? A gente é super formal, a gente é auditadas, nós somos auditadas há mais de 6 anos. Mas na época que a gente começou a ser auditada, acho que a gente era a única empresa do mercado, né, que era tudo certinho, Sim, tudo formalizado, tal. Então eu acho que é um mercado que amadureceu muito e que está cada vez mais profissional e que serve de benchmark para vários países do mundo. É impressionante, assim, a qualidade de festa e evento e a sofisticação que a gente tem no Brasil não tem em outros países de primeiro mundo do resto do planeta. que orgulho. Então, assim, às vezes chega mensagem para mim de produtor de eventos de Dubai, da Rússia. É mesmo. Ai, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Do México, dos Estados Unidos. Uma vez veio um decorador de festa dos Estados Unidos, que é o Preston Bailey, que ele é o cara mais famoso dos Estados Unidos, faz casamento, muito evento social. E ele veio fazer um casamento aqui no Brasil. E aí ele veio conhecer nossos galpões, né? Que a gente tem 3 galpões na Vila Leopoldina. E ele ficou muito impressionado. Ele falou: gente, no mundo inteiro eu nunca vi o nível de eventos que vocês fazem aqui no Brasil. Porque Olha, o que acontece? No Brasil, a gente geralmente faz evento em salão de festa, salão de hotel, e os lugares precisam ser transformados.
para ficar bonitos, para ficarem acolhedores. Então, a gente precisa de muitas ferramentas, muitos fornecedores para conseguir fazer isso, né? Diferente de você estar na Europa e fazer um casamento com um visual maravilhoso numa igreja de 300 anos, que já é maravilhosa por si só, né? Então, eu acho que o mercado de eventos assim está cada vez mais profissional e está cada vez mais focado em detalhes, assim, né? Hoje em dia, cada pessoa que faz um evento, ela quer oferecer uma experiência diferenciada do que a outra pessoa ofereceu, quer fazer uma coisa que tem a cara dela, o DNA dela. Então, acho que as empresas estão oferecendo soluções muito personalizadas em tudo. Então, acho que nosso mercado está amadurecendo muito e virou coisa de gente grande, assim, de país de primeiro mundo mesmo. E a outra pergunta que você me fez, a dica que eu daria para quem está começando no mercado de eventos, você quer dizer? Isso. Olha, evento e a palavra eventualidade andam juntos, né? Então, assim, se você trabalha com eventos, você tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar sob pressão e lidar com imprevistos, assim, porque eventualidades acontecem o tempo todo. Você programa do teu caminhão chegar às 8 da manhã num evento para descarregar teus móveis, só que chega lá, o cara do piso não entregou o piso. Então, você não vai entregar às 8, você vai entregar às 3 da tarde. Ixi. E aí você tem que mandar mais gente, aí você tem que fazer uma loucura para conseguir atender. Então, tem que ser pessoas muito flexíveis, eu acho, para trabalhar com o evento, muito... que conseguem se virar, né, frente a eventualidades, ao inesperado, e pessoas que têm bastante disponibilidade, porque evento normalmente monta de madrugada, monta de final de semana, desmonta de domingo. Hoje em dia a gente tem, né, eu e a Paula, a gente tem um fim de semana mais normal, mas assim, nos primeiros anos a gente trabalhava todo final de semana. Imagino. Então tem que ter um perfil X aí para trabalhar Sim. com eventos, não é para qualquer um, não é aquela coisa de ir para o escritório fazer aquela coisa Sim. previsível. E não é sempre a mesma coisa, sim. Não é um sempre a mesma diferente. coisa. Você planeja. A gente, todo fim de semana, a gente tem um planejamento, né? Tem finais de semana que a gente movimenta 100 caminhões. Nossa. Então, a gente faz o planejamento A, e aí tem o plano B e o plano C. E vocês têm frota própria, né? A gente tem alguma coisa de frota própria, mas a gente trabalha com várias transportadoras também. Porque eu vejo muito caminhão, sim. Caminhãozinho laranja. Laranja, assim. Esse caminhãozinho laranja, todo dia eu recebo uma foto de alguém que encontrou. Olha, tem um caminhãozinho aqui. Aí me mandam uma foto. Eu adoro, tá? Podem continuar mandando. Eu adoro. E eu entendi que você tem uma preocupação social muito importante, porque esse setor movimenta milhares, se não milhões de pessoas de um nível, de uma camada social que precisa muito dessa renda, né? São garçons, são pessoas prestadores de serviço, muitas vezes autônomos e que precisam muito desse trabalho, né? E tem uma preocupação também ambiental? Tem. A 100% Eventos, a gente... Antes dessa sigla ESG existir, eu brinco que a gente já era ESG, mas a gente não era embalado com esse nome, né? Que desde que a gente nasceu, assim que a gente pôde, a gente ofereceu sempre a aula de alfabetização para adulto na 100%, a gente sempre doou os restos dos tecidos para ONGs, era uma coisa muito natural para a gente, né? Então, sempre teve essa preocupação com o social. O ambiental, depois da pandemia, a gente começou a prestar mais atenção. E aí a gente até foi a primeira empresa do setor a ser carbono neutro. Então, a gente contratou uma empresa que todos os meses eles calculam quantos quilômetros os nossos caminhões rodaram, quanto a gente emitiu de poluente, quanta água a gente usou, enfim, eles fazem todo um cálculo lá, que é a Carbon Free Brasil, essa empresa, e aí eles neutralizam todo o carbono que a gente emitiu através de plantio de árvores. Então, a gente foi a primeira empresa do setor a ter esse selo. E a gente continua fazendo várias iniciativas, principalmente de reciclagem, porque quando você desmonta uma festa, vem muita coisa que não vai ser reutilizada, né? Muito tecido, muita madeira. Tudo isso a gente tem várias ONGs cadastradas que vêm buscar ou que a gente entrega. Então, isso eu acho que a gente vai muito bem, assim, a gente faz um trabalho legal, mas eu acho que tem que melhorar sempre. Isso é uma coisa que tem que estar sempre olhando, porque sempre tem novas oportunidades de estar
cuidando, assim, do meio ambiente, da sociedade, E é uma coisa que eu acho que a gente nunca está satisfeito. Eu, pelo menos, sou assim. Parece sempre que não, parece que dá para fazer mais, né? dá para Dá para fazer fazer mais. melhor, dá para ter mais eficiência, dá para contribuir mais para É, o meio ambiente, para o social, enfim. Eu é. sempre tenho essa sensação. Mas é algo sempre positivo. É um débito positivo, vai, que a gente tem. Não, é o que eu falei no começo, né? Eu acho que a empresa, para o empresário, ela é uma ferramenta para fazer o bem, né? Lógico que a gente Uhum. quer ganhar dinheiro, a gente quer se realizar profissionalmente, ter reconhecimento, tudo isso é verdade, gente. Ninguém vira empresário para não ganhar dinheiro e não ser reconhecido, isso não existe, Verdade. né? Mas é também uma ferramenta de você transformar o mundo, ou pelo menos o ambiente ao teu redor, assim. Então, a gente faz muita coisa. Todo ano a gente faz um balanço dos móveis que não giram, e hoje a gente tem um acervo de 75 mil peças. Então, todo ano a gente doa 1.000, 1.500 Uau. peças. E aí a gente cadastra várias ONGs, várias pessoas que querem receber. Então, a gente já fez e doa para a escola, lar de idoso, doa para creche, doa para ONGs que vão usar madeira e vender, reformar os móveis e Que legal. vender. Então, Olha o sempre tem ações impacto. para fazer, assim, sempre Não, tem muito coisa para legal. você estar ajudando e fazendo, assim. Muito legal o impacto, né, do que a gente faz na sociedade. Isso É, é é. incrível. Flá, tem uma pergunta. O papo tá ótimo, dava para continuar mais uma hora aqui conversando com você, mas tem uma pergunta que eu faço no final de cada episódio para saber um pouco mais da intimidade das pessoas que constroem, que têm grandes conquistas na vida e que têm grandes empresas. Quem é a Flávia na intimidade? Olha, hoje eu acho que meu papel principal é de mãe, né? Eu tenho 3 filhos, né? Um menino de 15, uma menina de 14 e uma menina de 10. É Umas pequenininha ainda, fofuras, mas conheci fofura. recentemente uma Então, eu acho que na intimidade eu tento ser uma boa mãe, um bom exemplo para eles. E outro dia minhas filhas estavam, essa semana mesmo, saiu uma matériazinha nossa no jornal, no Estado, e aí eu coloquei no café da manhã, né, para os meus filhos verem, né? Aí ficaram todos orgulhosos. minhas filhas falando, mãe, que legal, né? Que máximo, não sei o quê. E eu via o brilhinho nos olhos dela, tipo assim, eu conseguia ver que elas estavam se inspirando com aquilo, né? E é muito gostoso você ver que teus filhos têm orgulho de você, né? Muito gostoso. Então, eu acho que eu tenho curtido muito ser mãe de adolescente, pré-adolescente, apesar de todos os desafios, que não é uma fase fácil, mas eu estou tentando, né, ser uma boa mãe, ser presente e estar com eles nos momentos importantes. E, quem eu sou a Eu quero Flávia na saber uma coisa, eu intimidade? quero saber se você é festeira. Faz Eu sou tanta super festa, festeira, eu eu sou sei. super festeira, eu adoro uma festa. Aliás, faz tempo que eu não faço uma festa, mas eu estou precisando dar uma festa em breve. Mas assim, a minha festa de 40 anos foi histórica. Eu fiz uma festa em Trancoso que 8 anos atrás foram quase 200 pessoas, 3 dias de festa. Eu adoro uma festa. Eu acho que é uma forma de você compartilhar a alegria. Pessoas que dão festas e que fazem eventos para proporcionar uma noite, uma tarde especial, são pessoas generosas, né? Porque elas podiam não fazer, ficar com aquele dinheiro, não Verdade. fazer, não estariam gerando emprego, não estariam gerando experiências, não estariam gerando nada. Então, eu adoro fazer uma festa e eu acho que eu sou uma grande conectadora, não sei se existe essa palavra, mas enfim, eu acho que eu sou uma grande conectadora de pessoas. Então, eu tenho essa coisa, assim, de ter muitas turmas. Eu tenho minha turma da escola, eu tenho minha turma do condomínio que eu vou no fim de semana, eu tenho minha turma das minhas amigas de infância, eu tenho minha turma da comunidade judaica, de fora da comunidade judaica, eu tenho um monte de amigos libaneses do Monte Líbano. Eu tenho muitas turmas e eu tenho uma coisa que eu sempre gosto de juntar pessoas diferentes, assim. Então, eu faço vários jantares na minha casa. Tem um que é muito bom, que é o jantar do fim das férias, né? Que quando acaba as férias, as mães estão mortas, né? Todo mundo aproveitou muito, mas as Sim. mães estão acabadas. Aí eu faço o jantar de fim de férias e vem todas as mães e a gente se diverte muito. E eu chamo gente de todas as turmas. E é muito divertido misturar pessoas, assim, sabe? É muito gostoso. Então, acho que eu sou festeira, eu sou esportista, eu faço esporte todos os dias de manhã. O dia que eu não faço, eu fico super mal-humorada.
Eu faço funcional, eu jogo beach tênis, eu vou andar, eu vou correr, o que me chamarem eu estou fazendo. Você dançava? Eu dançava. Fazia balé de criança, que eu dançava lembro. balé, eu dancei jazz de adolescente. Aliás, comprei muita roupa na Hope Resort. E eu adoro fazer esporte, ser mãe e juntar pessoas. Assim, tudo para mim é motivo de juntar, de ser festa, de fazer alguma coisa. Eu acho que os encontros fazem com que a vida fique mais leve e mais gostosa. E não precisa ser uma festa enorme, né? Às vezes você junta 10, 12 pessoas na tua casa, 8 pessoas e já é super gostoso. É, verdade. Eu acho que eu sou assim, bem festeira, assim. E que delícia de papo. Foi muito legal, muito Obrigada. especial. Obrigada pela generosidade de você vir contar essa tua história, a tua trajetória. Nossa, muito, muito orgulho, muita gratidão aí por ter me convidado. É uma honra. Eu admiro muito você como mulher, como ativista, como empresária, de verdade. Assim, é uma pessoa que sempre que eu vejo, eu aprendo alguma coisa. Ah, imagina. E obrigada pela oportunidade também. Não, estamos sempre juntas. E se você ainda não segue a Flávia, qual que é o teu arroba no Instagram para as pessoas te seguirem? Da 100% Eventos é @100% Eventos, só que é sem numeral e sem porcentagem. É tudo com letra. Então, é CEMPO, 100% Eventos. E E o teu pessoal? O meu pessoal é @FláviaT_. Mas o meu Instagram é fechado. É fechado? Você já me falou que eu tinha que abrir, mas eu ainda não abri. Você tem que abrir. Você posta coisas tão interessantes. Você tem sempre alguma coisa lá interessante para a gente acompanhar. E você também fez curso de conselheira, né? Eu fiz. Eu fiz uma formação de conselheira faz uns 4 anos na Sampo Escola de Negócios. E foi maravilhoso, foi muito interessante. Que é interessante você participar de outros negócios que não do teu setor, né? A gente sempre aprende, pesca alguma coisa de outro setor e aplica no nosso próprio negócio e vice-versa, né? Não, e eu sempre estou fazendo curso, estou agitando, estou viajando, feira de inovação, sempre que tem oportunidade, eu gosto de ir aprender, assim. Então, abre o seu perfil para poder compartilhar esses aprendizados, essa experiência toda com as outras pessoas. Vou pensar. E se você gostou desse papo, não deixe, então, de deixar aqui embaixo nos comentários o carinho para a Flávia. Tenho certeza que ela vai gostar, vai ser muito especial para ela, vai estimular ela a abrir o Instagram, abrir o perfil dela para vocês aproveitarem. E não deixe de dar o seu like, ative o sininho, para você não perder os próximos episódios. Muito obrigada, até o próximo Papo Íntimo. Obrigada, Sam, adorei. Adorei. Obrigada, pessoal.